Shalom, Adonai, a paz do Senhor para todos, para mais uma gravação do livro de Daniel. Hoje no capítulo 5, o dedo de Deus escrevendo na parede. Mene, mene, tekel, umfassim. Então vamos lá para a palavra de Deus. Quem vos fala, pastor Natanael. Deus abençoe. Porque Deus escreveu com o dedo na parede do Palácio Real. Daniel 5:31. Então nós observamos que no tempo de Belsazar, filho do rei Nabucodonosor já tinha morrido, então agora o filho dele, Belsazar, reinou em seu lugar em toda a Babilônia. Então, ele era filho de Nabonido, que era o Nabucodonosor, que governou a Babilônia de 553 a 539 a.C. Isso foi 14 anos de reinado de Belsazar. E durante o seu reinado ele organizou um grande banquete para 1000 dos seus nobres. E em um ato de desafio contra Deus, usou as taças de ouro e de prata que havia sido roubado do templo de Jerusalém para beber vinho com os seus convidados. Então, ele fez alguma coisa que não foi do agrado de Deus, e o dedo de Deus escreveu na parede da calhadura do Palácio Real. Certa noite, o rei Belsazar da Babilônia deu um banquete e convidou 1000 autoridades do país e começou a beber vinho com seus convidados. Então ele fez um banquete, Belsazar, para mostrar o seu reinado, mostrar sua glória, e convidou os seus grandes, as autoridades. E depois de beber bastante, mandou que trouxesse os copos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, havia tirado do templo de Jerusalém. Então, aqui foi o erro de Belsazar: pegar as pratarias do templo de Deus, que era consagrado somente ao Deus vivo, para tomar, beber vinho, beber bebida com os seus concubinas, as suas mulheres, os seus amigos, e dando também honra ali ao Deus de prata, de bronze, de pedra, que não é o Deus vivo. Então Belsazar queria os copos para que ele e os seus convidados de honra, e as suas mulheres e as suas concubinas os usasse para beber vinho. E trouxeram os copos de ouro, e todos começaram a beber vinho neles. Então ali, sim, alegraram bebendo nos copos sagrados da casa de Deus. E eles louvaram aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra. Mas de repente apareceu o dedo na calhadura da parede, escrevendo uma escrita. E as pernas do rei começou a tremer nessa hora, porque o rei, a escrita escreveu na calhadura da parede real: Mene, mene, tekel, umfassim. E aí o rei começou a tremer, porque a situação era grave, não entendia o que vinha a ser aquilo escrito na calhadura da parede. Não sabia o que pensar, ficou pálido com medo e começou a tremer da cabeça aos pés. Então, tocou nas coisas de Deus, coisa sagrada a Deus é de Deus, não pode ser tocado para outras coisas. Depois, gritando, ordenou que chamasse os adivinhos, sábios, astrólogos. Logo que eles chegaram, Belsazar disse: aquele que ler as escritas na parede e me explicar o que nela está escrito será vestido com roupas de púrpura e receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço, e será a terceira autoridade mais importante no reino do meu palácio. E todos os sábios entraram na sala, mas nenhum deles puderam ler a escrita da parede, nem explicar o que nele queria dizer. Então a situação era grave, a letra hebraica
eles não puderam nem ler o que estava escrito na parede. Então o rei ficou assustado, muito mais ainda, e o seu rosto ficou pálido ainda, e nenhuma das autoridades sabia o que fazer naquele momento, porque o dedo de Deus escreveu na calhadura da parede. Então a rainha-mãe, que tinha ouvido os gritos do rei e dos seus convidados de honra, entrou na sala e disse: "Ó rei, que vive para sempre, não se assuste, rei, nem fique pálido, e não fique assim não, pois aqui no seu palácio tem um homem que tem o Espírito de Deus Santo. E quando Nabucodonosor, seu pai, era rei, esse homem provou que era ajuizado, inteligente, sábio e tão sábio como os deuses. E o rei Nabucodonosor, seu pai, o pôs como homem-chefe dos sábios, adivinhos, feiticeiros e astrólogos. Pois Daniel, esse homem, a quem o rei deu o nome de Beltesazar, pensa com muita clareza. Ele é sábio, inteligente, pode interpretar o sonho e explicar as coisas, o mistério, e resolver o assunto difícil. Portanto, chame Daniel e ele explicará o que é a escrita na parede. Então o rei Beltesazar mandou chamar a Daniel para ler a escrita da parede. Levaram então Daniel até a presença do rei e este perguntou: "Você é mesmo Daniel, que é um dos judeus que meu pai, rei Nabucodonosor, trouxe de Judá como prisioneiro? Já me disseram que o Espírito dos deuses está em você e que você pensa com muita clareza, muito inteligente e sábio. Há poucos estiveram aqui os sábios astrólogos que mandei chamar, mas para que lesse a palavras escritas na parede, mas ninguém pôde dar a explicação da escrita da parede. Porém, eles não puderam dar explicação. Então o rei avisou a Daniel que nenhum astrólogo, nem adivinho, nem feiticeiro puderam interpretar a leitura da parede. Mas tu, Daniel, é um homem de Deus. Você pode fazer a interpretação para nós da leitura. Mas alguém que disse que você pode explicar mistério, resolver assunto difícil, portanto, se você puder ler essa escrita e me explicar o que quer dizer, você será vestido de roupa de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será a terceira autoridade mais importante do meu reino." Então, depois que ouviu Daniel ao rei, então Daniel começou a falar e respondeu e disse: "O senhor pode ficar com os seus presentes, ou então pode dar para uma outra pessoa. Mas mesmo assim, eu lerei para o rei a escrita da parede, eu vou explicar para o rei." O rei, o Deus Altíssimo, deu o reino ao seu pai, o rei Nabucodonosor. Ele deu também poder, glória e majestade. O poder de Deus lhe deu era tão grande que todos os povos do mundo tremiam diante dele, na presença dele. Se ele queria, matava as pessoas, ou se queria deixar viver, ele elevava uns e abaixava o outro. Então esse poder do seu pai, Nabucodonosor, veio de Deus. Mas ele ficou tão vaidoso, tão teimoso e tão cheio de si, que foi derrubado do poder e perdeu toda a sua glória. Foi expulso do meio dos seres humanos, o seu pai, Nabucodonosor. Perdeu o juízo e agia como animal, morava junto com jumento selvagem, comia capim, como boi, dormia no ar livre, ficava molhado pelo sereno. Isso durou até que ele reconhecesse que Deus Altíssimo dominou todos os reinos do mundo e colocou como rei a quem ele quer. Então, Nabucodonosor, teu pai, passou 7 anos pastando, né? Ele teve que passar até reconhecer que o Deus do céu domina sobre todos os reinos da terra.
E o senhor rei Belsazar, filho de Nabucodonosor, sabia de tudo isso, mas mesmo assim não tem sido humilde. Então, agora Daniel começa a falar com Belsazar, que eh, sabia que o pai dele tinha passado por essa experiência, que o Deus do céu é quem domina a terra. Então, Daniel falou a Belsazar que ele sabia disso, que o Deus do céu que comanda a terra. Mas mesmo assim, ele não se humilhou. Pelo contrário, o Senhor desafiou o Rei dos Céus e mandou trazer os copos que foram tirados do templo dele, a fim de que o Senhor e os seus convidados de honra e as suas mulheres, suas concubinas, bebessem vinho deles. Além disso, o Senhor deu louvores a Deus de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que nem vê, nem ouve, nem sabe de nada. Você deu honra, Deus usar, a esses deuses que nem sabem de nada. Mas ao Senhor, que é o Criador dos céus e da terra, você não deu glória. Aquele que tem todo o poder de matar ou de deixar viver e que decide tudo o que acontece com o Senhor. E por isso que ele mandou essa mão escrever na calhadura esta palavra ao rei. E a escrita é esta, rei: Mene, mene, tekel, perecim. E agora a explicação mene quer dizer que Deus contou o número dos seus dias do seu reinado e o Senhor resolveu terminá-lo. Tekel quer dizer que o Senhor foi pesado na balança e pesou muito pouco, rei. Pérez quer dizer que o seu reino será dividido, entregue aos medos e aos persas. Então, aqui, ó rei, sela o final do teu reinado, porque você deu honra aos deuses de prata, de bronze, de pedra, de pau, mas não deu glórias ao Criador. Então, o seu reino foi tirado e dado aos medos e aos persas. Aí o rei Belsazar mandou que vestisse Daniel com roupas de púrpura e pusesse uma corrente de ouro no seu pescoço e anunciasse que dali em diante ele seria a terceira autoridade mais importante do reino da Babilônia. Então, o rei cumpriu com a sua palavra, mas naquela mesma noite, Belsazar, o rei da Babilônia, foi morto. Ele morreu como a profecia tinha falado, que o seu reino seria tirado. E agora, a partir daquele momento da morte de Belsazar, então veio o rei da Medos e os persas, o rei Dário. Dario, o rei do país da Média, que tinha 62 anos de idade, começou a reinar no seu lugar. Então, veio agora, o reino foi dado aos medos e aos persas, e o rei Dario, com 62 anos, começou a governar o reino da Babilônia. Então, aqui veio a queda do grande império da Babilônia. E então, agora, cumpriu-se a profecia da estátua, que a cabeça de ouro era Babilônia. Então agora o reino passou a Medos e Persas, que é o peito de prata da estátua que Nabucodonosor teve o sonho, então cumpriu esta profecia. Então, na cabeça de ouro foi o cativeiro babilônico por Nabucodonosor. E agora, no peito de prata, Medo e Persas, é quando o rei Dario, depois ele vai dar autoridade para a libertação do povo de Israel, para voltar para Israel e reconstruir o templo e os seus muros e a cidade de Jerusalém novamente. Então cumpriu-se nessa conclusão a queda da Babilônia. Cabeça de ouro passa agora ao peito de prata e os braços de prata, o reino dos medos e dos persas. Cumpriu então a profecia da poderosa palavra de Deus. Louvado e glorificado seja. E está aí a palavra de Deus. Mene, mene, tekel, unfase. Então o reino de Belsazar foi pesado na balança e achado em falta. E foi tirado
e dá dos medos e os persas. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor. Shalom. Amém.